O som do sino ecoa sobre a Praça São Pedro. O mundo inteiro silencia. O Papa morreu. Milhões de fiéis, de diferentes culturas e línguas, se unem em uma só prece. Velas são acesas. Olhos marejados. Uma presença que guiava, aconselhava e tocava almas, agora se despede. A morte do líder máximo da Igreja Católica não é apenas um luto institucional. É um chamado à reflexão, à fé e à esperança. Mas, o que acontece agora? Quem assume o comando da Igreja? Como isso afeta a vida de bilhões de pessoas no mundo todo, inclusive a sua? Neste vídeo, vamos além da notícia. Vamos mergulhar no coração da Igreja e entender, passo a passo, o que acontece quando um Papa morre, e por que esse momento pode transformar a sua fé para sempre. Você pode até pensar que a morte do Papa é algo distante, algo que acontece no Vaticano, entre cardeais e cerimônias. Mas a verdade é que esse momento toca diretamente a sua vida, mesmo que você nunca tenha pisado em Roma. O Papa é mais do que um líder religioso. Ele representa valores que ultrapassam fronteiras: compaixão, justiça, dignidade humana, amor ao próximo. Quando ele parte, o mundo sente. A Igreja se volta para o essencial. E nós somos convidados a fazer o mesmo. Neste vídeo, você vai entender o que muda dentro da Igreja e dentro de você. Porque a morte de um Papa não fecha um ciclo, ela planta a semente de uma nova esperança. Quando um Papa morre, o mundo católico entra em um momento solene chamado Sé Vacante. A Cátedra de São Pedro fica oficialmente vazia. Não há autoridade suprema, não há decisões definitivas. Apenas silêncio. Um silêncio cheio de reverência e expectativa. A morte do Papa representa muito mais do que o fim de uma liderança. É como se o coração da Igreja desacelerasse por um instante. Os sinos dobram não só por um homem, mas por um pastor que carregava sobre os ombros a missão de representar Cristo na Terra. Nesse período, todas as decisões administrativas maiores são suspensas. As celebrações seguem um rito específico de luto. O anel papal é destruído. E o mundo se volta, em oração, à memória daquele que partiu. Mas esse também é um tempo de renovação. A Igreja, mesmo em luto, continua viva. Ela respira esperança, porque sua força não está apenas em um homem, mas em uma fé que atravessa os séculos. É o momento em que a eternidade encontra o presente, e cada fiel é convidado a lembrar que, mesmo na morte, Deus segue conduzindo sua Igreja. Logo após o anúncio da morte do Papa, uma comoção toma conta do mundo. Fiéis se reúnem nas igrejas, nas praças, nas ruas. Missas são celebradas em todos os continentes. A Praça São Pedro, em Roma, se transforma em um mar de orações e silêncio. Cada rosto traz uma história, uma lembrança, uma transformação que aconteceu por meio das palavras ou gestos daquele Papa. Não importa a nacionalidade ou a idade, todos sentem a partida como algo íntimo. Essa união é poderosa. Ela mostra que a fé católica não é apenas doutrina, mas uma comunhão viva, capaz de atravessar mares e muros. No luto, nasce a conexão. Uma conexão espiritual que une milhões em um só coração, o coração da Igreja. Nesse momento, não há distâncias. Não há fronteiras. Há um só clamor subindo aos céus, gratidão pela vida de um pastor, e súplica por sabedoria na escolha do próximo. E é justamente essa escolha, cheia de tradição, mistério e fé, que se aproxima. O mundo observa. A Igreja se prepara. O conclave está prestes a começar. A morte de um Papa não é apenas uma notícia para católicos. É uma virada simbólica que mobiliza líderes de todas as crenças, chefes de Estado, veículos de imprensa, instituições internacionais. O Vaticano se torna, por alguns dias, o centro moral do planeta. Mensagens de condolência são enviadas de todos os cantos do mundo. O Conselho de Segurança da ONU silencia. Presidentes, reis e rainhas prestam homenagens. E até os que não compartilham da fé católica reconhecem o impacto de uma figura que promoveu paz, diálogo, justiça e dignidade humana. A cobertura da mídia é intensa. Documentários são reprisados. Frases marcantes do Papa circulam nas redes sociais. Jovens que talvez nunca tenham prestado atenção à Igreja,
agora se veem tocados por sua história. Há também um impacto diplomático. Relações entre países e o Vaticano são revistas, iniciativas interreligiosas ganham força, temas como pobreza, imigração e ecologia voltam ao debate com mais intensidade. Tudo isso revela uma verdade poderosa: o Papa é um símbolo universal. E sua partida não fecha portas, abre caminhos. Caminhos que levam a um dos momentos mais aguardados da Igreja, o conclave. Com a morte do Papa, inicia-se uma contagem silenciosa, o tempo até o conclave. É um dos momentos mais solenes da Igreja. Os cardeais de todo o mundo se reúnem no Vaticano. Eles entram na Capela Sistina. As portas se fecham. E o mundo espera. Durante esse período, nenhum deles pode se comunicar com o exterior. Nenhum aparelho eletrônico. Nenhuma distração. Somente oração, silêncio e discernimento. Antes de cada votação, é celebrada uma missa pedindo ao Espírito Santo sabedoria. E então, cardeal por cardeal, em ordem, se aproxima de um altar, escreve o nome do escolhido e deposita o voto. A fumaça da chaminé da Capela Sistina se torna o centro das atenções. Se for preta, nenhum papa foi eleito. Se for branca, um novo pastor foi escolhido. É um momento que paralisa o mundo, que emociona multidões, que renova a esperança da Igreja. O nome do novo Papa é anunciado. Ele surge na sacada, sorri, e a história recomeça. Mas antes mesmo desse anúncio, há algo que precisa ser compreendido. O novo Papa não será apenas um sucessor. Ele será um sinal, um reflexo dos desafios, anseios e esperanças do nosso tempo. Quando o novo Papa surge na sacada da Basílica de São Pedro, não é apenas uma pessoa que aparece. É um símbolo de esperança, de renovação, de continuidade na fé. Mas com ele, vem também grandes responsabilidades. Ele precisa unir uma igreja global, com culturas e realidades tão distintas. Precisa dialogar com um mundo em constante transformação, marcado por conflitos, desigualdades e crises morais. Os jovens esperam escuta. Os idosos esperam firmeza. As famílias, direção. E os que perderam a fé, esperam reencontro. O novo Papa não carrega apenas o peso de uma tradição milenar. Ele também é desafiado a ser uma ponte entre o eterno e o agora, entre a doutrina e a misericórdia. Cada palavra que ele disser, cada gesto que fizer, vai influenciar milhões. Mas não está sozinho. Ele conta com a oração do povo, com a fé que não morre, com a promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias. E é nesse espírito que a Igreja segue, viva, forte e guiada. A morte de um Papa é sempre um momento de luto, mas também de esperança. Ela marca o fim de um ciclo e o nascimento de outro. A Igreja não para. Ela se move com o tempo, sem perder o eterno. E você faz parte disso, porque, mais do que assistir a tudo de longe, somos chamados a viver essa fé de perto. Este é o tempo de olhar para dentro, de renovar nosso compromisso com o amor, com a verdade, com a misericórdia. O novo Papa é sinal de que Deus continua agindo, que o Espírito Santo ainda sopra sobre sua Igreja. E quando ele disser suas primeiras palavras, que não seja apenas um momento histórico, que seja um recomeço espiritual, para todos nós. Compartilhe essa mensagem. Reze por esse novo tempo. E lembre-se, mesmo em tempos de mudança, há uma certeza que permanece. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que Deus lhe abençoe.